Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ju. E aí, Ju, estamos aqui mais uma vez para um episódio para aqueles que sonham com, de repente, ir morar lá pertinho dos parques de Orlando, abraçando o Mickey praticamente todo final de semana. Quem não, né? Quem nunca, né? Quem não? Pois é, a gente já fez alguns episódios, né, conversando com amigos nossos, moradores e tudo mais, para trazer um pouco dessa realidade ou dessa ideia para você que ouve a gente aqui e já viajou tantas vezes para lá que pensou, poxa, por que não morar em Orlando, né, Ju? Por que não? A gente mesmo já passou por essa conversa várias vezes, né? Muito. E uma das principais, perguntas ou questões que essas pessoas que, de repente, estão começando a ter esse sonho de se mudar de vez para os Estados Unidos, ou mais especificamente para Orlando, obviamente, onde eu vou morar. Exatamente. Afinal de contas, ter uma casa importante, né? Exatamente. Então, para isso, né, pra gente tentar ajudar a responder essa pergunta para você que tá, de repente, começando a ter esse sonho, a gente trouxe aqui um convidado especialíssimo aqui que manja pra caramba desse assunto. Então, queria aqui trazer pela primeira vez das boas-vindas ao Passaporte Orlando, o Eduardo Pavone. Bem-vindo, Pavone, ao Passaporte Orlando. Ô, Felipe, ô, Juliane, é um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes e poder trazer um pouquinho de informação diferente, né? Não só turistando, né, em Orlando, mas entender um pouquinho como é que a gente brasileiro vive aqui, como é que a gente pode, né, trazer um pouquinho dos investimentos, daí tirar um pouquinho dos investimentos do Brasil e colocar aqui em Orlando, do ladinho do Mickey, né? Então, estou à disposição aí para que a gente tire todas essas dúvidas do pessoal. Excelente, muito bom, muito bom. E como vocês que ouvem a gente aqui sabem, né, a gente, toda vez que tem um convidado pela primeira vez, a gente faz umas primeiras perguntinhas pra gente quebrar o gelo e pra também trazer aqui um pouco dos hábitos orlandísticos aqui dos nossos convidados, né? Então, Pavone, eu queria te fazer umas perguntas que tem nada a ver com o mercado imobiliário por enquanto, hein? Vamos embora, meu amigo. Você pode perguntar o que você quiser. Estou aberto aqui para responder. Então, beleza, você será julgado por essas respostas, tá? Só pra te avisar. Tá bom, não tem problema. Bora lá, qual que é o seu parque favorito de Orlando? Meu parque favorito de Orlando, rapaz, olha que pergunta, hein? Eu vou te confessar que eu moro aqui em Orlando fazem 12 anos. E eu deve fazer uns 6, 7 que eu parei de frequentar os parques, porque acho que é porque eu enjoei um pouquinho, né? E depois de 6 anos frequentando direto. Mas eu vou dizer pra você, o que mais me encanta desde a primeira vez que eu vim aqui em 2009 como turista é o Magic Kingdom, por todo aquele encanto que ele traz, né? Ah, boa, muito bom, clássico. Clássico, clássico. Bom, mesmo que você já tenha enjoado, de todas as atrações dos parques que você costumava ir, qual que era a sua favorita? Olha, de todos os parques, a que eu mais gosto é aquela montanha-russa do Universal Studios, a Rocky Repeat, aquela que sobe 90 graus, Ah, sim. sabe? Sim. E desce. Aquela é uma das minhas atrações. A montanha-russa da Múmia, o elevador do Twin Lights lá do Hollywood Studios. Eu gostava muito daquele que não tem mais, o show dos carros no Hollywood Studios. Também fui diversas vezes. Isso, foi embora já faz um tempinho já. Fui diversas vezes lá. Ah, muito bom. Mas eu gosto muito de montanha-russa, acho que deu pra perceber, né? Ah, legal. Eu também sou fã de montanha-russa. Muito bom, muito bom. E você como um local, assim, o que você gosta de comer que, assim, você fala assim, cara, é uma comidinha ou um snack ou um prato especial que você fala, meu, isso aqui é uma coisa que eu preciso recomendar pra todo brasileiro que vem pra cá, que talvez seja meio fora do circuito, meio turistão. Você me fala assim, puta, cara, você vier pra Orlando, você não pode perder isso. Olha, tem algumas coisas que são legais, tá? Orlando tem uma culinária fantástica, né? Mas, por exemplo, tem uma hamburgueria que chama The Whiskey, que fica em Dr. Phillips. Em Dr. Phillips, né, é um lugar perto da Universal Studios, ali na Sandy Lake Road, a gente tem a fileira dos restaurantes. Então, ali tem uma hamburgueria de hambúrguer gourmet que foi eleita um dos principais hambúrgueres, dos mais renomados aí hambúrgueres dos Estados Unidos, e fica ali. É um hambúrguer fantástico, aliás, é um cardápio, acho que de 10 ou 12 tipos de hambúrgueres diferentes, que eu recomendo ir lá experimentar, porque você vai pegar e viver exatamente como é um
um barzinho americano, onde tem música ao vivo, onde só tem público local, com comida gostosa. Mas não tem só esse lugar. Tem um outro lugar muito interessante que chama Bar Harbor. E o que ele é? Ele é uma distribuidora de peixes para todos os restaurantes aqui, e lagosta. Só que lá você pode comprar lagosta e peixe fresco para levar para casa, mas ele também tem uma lanchonete lá que funciona na hora do almoço, e você pode ir lá comer 2 lagostas do Maine, de mais ou menos 250 gramas cada lagosta, normalmente por $12, $16. Nossa. Caramba, que beleza. E assim, em céu aberto, é uma experiência extremamente americana e é um lugarzinho muito gostoso de ir também. E comer lagosta por $16, meu amigo, não é qualquer lugar. Porra, olha aí, Ju, excelente. Essas dicas são realmente originais aqui. Tá vendo? Tá vendo? Isso é coisa que só o local sabe falar. E tem umas 80, viu? A gente pode abrir um Passaporte Orlando depois para falar só de restaurante. Você conta comigo, viu? A gente faz outro episódio. A gente faz outro episódio só disso. Muito bom, legal demais. Agora que vocês puderam conhecer um pouquinho mais dos hábitos orlandeiros e pegar algumas dicas assim bem exclusivas aqui com o Pavone, vamos lá rapidinho pros recadinhos que a gente já volta aqui para falar um pouquinho de como que você que tá procurando, que tá pensando em mudar para Orlando, pode de repente começar a procurar a sua moradia em Orlando, né, Ju? Exatamente. O sonho. O sonho. Então vamos lá pros recadinhos rapidinho. Mais uma vez lembrando o nosso e-mail para contato, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para você mandar o que quiser aqui, compartilhar com a gente, notícia, sugestão, crítica, elogio, se quiser compartilhar uma história, um momento mágico, qualquer coisa, fique à vontade, pode mandar pra gente, que a gente lê aqui nos nossos episódios de notícia para compartilhar com todos os demais ouvintes do Passaporte Orlando. Lembrando lá do nosso site, que é o passaporteorlando.com.br, lá você tem os links das nossas lojas virtuais para compra de ingressos, seguro de viagem, aluguel de carro e tudo mais. Por lá também você pode fazer o seu pedido de cotação ou então mandar diretamente para nós no e-mail podcast@passaporteorlando.com.br ou no viamundo@viamundotravel.com.br, que a gente vai gostar muito aqui de poder ajudar você com os seus serviços de viagem. Bom, e um recadinho aqui da Viamundo, vocês vão, daqui a pouco a gente já chega no momento Boa Viagem tão aguardado, mas a Viamundo, em razão de viagem, a Viamundo Travel vai dar uma pausa aí, né, no miolo desde 10 de setembro a 20 de setembro, então se você estiver pensando em pedir uma cotação, vamos antecipar, senão na volta a gente atende todo mundo, então se você tiver já como antecipar, por favor aí, vamos estar com atendimento normal até dia 1º de setembro, normalzinho, né, depois tem uma semana que um feriado vai ser mais pra encerrar as coisas, então se você já estiver pensando em pedir uma cotação, fala comigo agora, senão aí depois na volta, tá bom? E lembrando que todo mundo que fecha a viagem aqui com a gente ganha brindes, como por exemplo participar aqui, ter seu nome agradecido pessoalmente aqui no Momento Boa Viagem nos episódios. Lá no nosso site você também encontra o link para o nosso parceiro, que é o Meu Chip, caso você queira viajar aí com internet no seu celular à vontade, para poder ficar postando nas redes sociais e tudo mais. Lembrando que já utilizando o nosso link e o nosso cupom Passaporte Orlando, tudo junto, sem nenhum espaço, você já garante 15% de desconto. E recomendo ficar atento nas nossas redes sociais, porque geralmente em datas comemorativas, o Meu Chip faz promoções de descontos, então às vezes o desconto sobe para 20, 25, até 30% de desconto. É só ficar atento nas nossas redes sociais que a gente avisa. E aí é só usar o nosso cupom que o máximo desconto possível disponível naquela época vai ser automaticamente aplicado, beleza? Se você quiser também entrar lá na iTunes Store das 5 estrelinhas ou no Spotify das 5 estrelinhas, a gente vai ficar muito feliz por essas duas redes, tanto no Spotify quanto na iTunes. Você pode também deixar um recadinho e comentários nos episódios, ou então você pode interagir diretamente com a gente através das nossas redes sociais, como por exemplo o Instagram, que é @passaporteorlando, que a gente sempre responde todo mundo que manda mensagem por lá. Adoramos interagir com todos vocês que mandam mensagens para a gente. E lembrar mais uma vez, se você quiser ser um colaborador do Passaporte Orlando, quiser e puder ajudar a gente com qualquer valor, temos as nossas plataformas, então é o PicPay, você entra lá no PicPay @Passaporte Orlando, ou então no Apoia-se, também procurando lá por Passaporte Orlando. São as duas plataformas que a gente tem. Também temos pela Orelo. Se você ouve a gente pela Orelo, você também já está ajudando o Passaporte Orlando. E todos os assinantes colaboradores do podcast recebem diversos brindes, como por exemplo participar do nosso grupo exclusivo de assinantes no WhatsApp, ficar o dia inteiro interagindo com a gente. Aquele grupo é uma loucura, o pessoal tá sempre se ajudando, tem sempre alguém viajando e mandando informações, dicas e muitas informações diretamente de Orlando. Fora o pessoal que já mora por lá mesmo, né? Então é isso. Vamos lá voltar para o nosso episódio. Atenção, senhores passageiros, para o momento Boa Viagem.
E olha só, temos mais uma vez um momento boa viagem, Ju. E eu acho que dessa vez temos um momento boa viagem muito especial. Temos um momento boa viagem muito especial. A gente adora ficar se dando parabéns, né? Adoro ganhar parabéns de mim mesma e me desejar boa viagem. É uma alegria quando chega esse feliz dia de me desejar boa viagem. É porque tá chegando. Tamo ansioso, gente. Tamo ansioso pra ir pra Orlando de novo. Então, assim, ó, finalmente, pô, faz quase 2 anos, né? Vamos lá. E a última vez que a gente foi pandemia, então dessa vez vai ser outra vibe, né? Vai ser. Estamos precisando matar a saudade de verdade. Sem acrílico. Então, se você não entendeu ainda, eu e Ju estaremos lá em Orlando logo no meio de setembro. E então, você fique atento no nosso Instagram, porque a gente com certeza vai ficar postando muita coisa de lá dessa nossa viagem. Muitos stories, muitas fotos. Aproveite pra interagir com a gente diretamente lá de Orlando, porque é só cada 2 anos que acontece isso. Exatamente. Então, boa viagem pro Felipe, pra Ju. Bom, e agora, já que a gente começou falando que é a nossa boa viagem, tem um boa viagem também aqui que é aguardadíssimo por mim, muito especial também, que é dos Romero. Um super momento boa viagem aqui. Olha, é um momento boa viagem e é um momento boa sorte pro Pedro. O Pedro, que é pra falar de Disney, né? Nosso amigo aqui já há muitos anos, ele vai coordenar um grupo praticamente de visitante argentina lá nos parques, aquelas... É uma excursãozona de uma família gigante aqui. Boa sorte, cara. Boa sorte, a gente tá torcendo e sofrendo junto, mas vai dar tudo certo, vai ser uma viagem inesquecível pra família toda. Então, quem tá indo? Atenção. O Pedro, a Emily, o Theo, o Thomas, o Lucas, a Carol, o Mauro, a Adriana, o Eric, a Luciana, a Luna, o Cauã e a Melissa. Parabéns, caramba, que loucura. Ele vai ter que pôr cordinha. Acho que o Pedro vai amarrar as pessoas pra não perder. E eles vão fazer uma beleza de pacote Disney, Universal, vão pra SeaWorld, vão pra festa, vão fazer tudo que permite. Olha só, olha o plot twist. E adivinha quem vai encontrar com a gente lá? Estaremos juntos na festa do Halloween Horror Nights. Sim, você terá um encontro entre Passaporte Orlando e Pra Falar de Disney, tomando susto dos monstros lá no meio da Universal. Isso é inédito. Na história do podcast Disneiro do Brasil, eu duvido que outro podcast tenha ido junto, cobrir um evento como um Halloween Horror Nights. Então vai ser épico, vai ser histórico. Com certeza. E podem aguardar que na volta, tanto aqui no Passaporte Orlando quanto lá no Pra Falar de Disney, teremos ali um relato com um crossover, quem sabe? Com certeza, né? Vamos lá. Vai ser legal, vai ser legal. É bom porque como eu não vou muito nas casas, ou eu não enxergo quando eu vou nas casas porque eu fico de olho fechado, aí o Fê tem companhia, entendeu? Finalmente eu não vou estar sozinho tomando susto nas casas, porque eu sempre me larga sozinho nas casas lá, porque ela fica se cagando de medo do lado de fora, aí eu vou lá sozinho encarar os monstrenhos. Agora pelo menos eu vou ter o Pedro do meu lado. Eu vou segurar a mãozinha do Pedro. Segura a mãozinha do Pedro. Da outra vez eu fiquei do lado de fora e eu não vi que tinha um monstro atrás de mim, me deu um maior susto enquanto eu tô esperando pra não ser assustada. Ai, meu Deus do céu, não sei porque eu me enfiei nessa. Mas tudo bem, vamos lá. Mas é isso aí, boa viagem pra esse grupão todo aí, boa sorte. E a gente se vê lá, em Orlando. A gente se vê em Orlando. Ai, que delícia. Bom, tem mais um momento boa viagem aqui de setembro, mas dessa vez é pra outra Disney. O Thiago Aquino vai com a Fernanda e levar o João pra conhecer a Disneyland da Califórnia. Então vão fazer uma viagem. Na verdade, eles não vão só, não. Eles vão pra Las Vegas, inclusive. Depois eles voltam e vão fazer Disney da Califórnia. Nada mal, já fizemos algumas vezes, é excelente. Belo roteiro, Thiago. Belíssimo roteiro. Também tô com saudade de Las Vegas. Então já... aqui a gente tem 2 amores, né? Orlando e Las Vegas. Então também aproveitem muito. Aproveitem Los Angeles, os parques lá. E boa viagem pra vocês. Não, e o Thiago dá uma sorte do caramba, porque agora, no meio dessa gravação, a Disneyland tá fechando por causa do furacão que tá passando na Califórnia. Então, quando ele já chegar lá, já vai tudo... Não pode falar essa palavra esse mês aqui. Não pode falar essa palavra. Corta, faz pi na palavra. Essa palavra começa com F. Você corta. Faz pi. Pronto. Pois é, mas repetindo, o Thiago deu sorte, porque as coisas lá agora estão meio conturbadas. Eu espero que quando ele chegar lá vai estar tudo bem, vai estar tudo limpo, bonitinho. O Thiago e a família vão poder aproveitar legal lá Disneyland da Califórnia. Terra sagrada, solo sagrado. Com certeza. Ótima viagem pra vocês também. Então, ótima viagem pra todo mundo que vai em setembro. Então é isso. Esse aqui é o nosso momento boa viagem. Mais uma vez lembrando que a gente para esse momento para agradecer aqueles nossos amigos, parceiros, ouvintes, familiares e nós mesmos que adquiriram suas viagens aí com a Ju aí através da Via Mundo Travel. Então é isso. Mais uma vez, boa viagem a todos, bom divertimento e a gente se vê quando a gente voltar. Não é. Vai ter que ser eu soltar um antes, não vai? Vai ser mais um episódio antes. Então vai ter mais uma boa viagem ainda antes da gente viajar. Aguardem, porque o próximo boa viagem que vai ser de outubro vai ser metade do episódio, tá? Senta que lá vem história.
Fica aqui a recomendação de voltar no episódio 70, que chamava Vivendo em Orlando. Então a gente entrevistou alguns dos nossos amigos que realmente moram em Orlando. O episódio 159, né, 159, que a gente já trouxe alguns amigos nossos que moram em outras cidades, em outros estados dos Estados Unidos, fora da Flórida, fora de Orlando, né, pra também trazer as experiências deles. E a gente também trouxe no episódio 165 alguns dos nossos amigos convidados para trazer algumas atividades e atrações não turísticas, mais ou menos na mesma linha desses restaurantes aí, dessas dicas que o Pavone trouxe pra gente. A gente fez um episódio com convidados nossos que moram lá, com amigos nossos que moram lá em Orlando, pra trazer algumas coisas desse tipo também, algumas dicas já. Então, tem esses 3 episódios antes pra curtir. E agora a gente vai entrar num assunto mais, assim, focado, né, dessa planejamento de quem quer se mudar a Orlando, né, Ju? Que é começar realmente a procurar uma casa, uma moradia, né? Afinal de contas, você não vai ficar lá morando no motel ou no parque, né? Não dá. Não dá, porque vai ficar caro essa brincadeira. Exatamente. Então, Pavone, eu queria começar aqui com você, né? Você como profissional da área imobiliária no mercado, conta um pouquinho do seu histórico pra gente, por favor, de como que você começou a trabalhar com isso, como é que você tá hoje, como é que é o nome da sua empresa e tudo mais. Legal. Bom, eu, assim como todo brasileiro, né, sou de São Paulo, morava em Santos, conheci os Estados Unidos, né, passava aqui a trabalho, vinha pra Disney, trouxe meu filho pra Disney, né, lá pra 2009, 2008. Aí as coisas aí no Brasil não estavam andando muito bem e foi quando eu decidi, falei, bom, vou fazer o seguinte, eu tinha encerrado minha atividade comercial aí no Brasil, eu falei, eu acho que eu vou retomar minha atividade nos Estados Unidos. E um pouquinho antes eu comecei a investir aqui no mercado imobiliário, né, como investidor, como usuário. E eu fui para investir dentro do mercado de casas de temporada, né, que são as casas de férias, as famosas vacation home, que ficam ali perto da Disney, né, em Kissimmee, aonde você pode alugar por períodos curtos. Então eu comecei a investir nesse mercado. E aí foi quando, 2012, eu tive o convite de vir trabalhar aqui, né, na administradora que cuidava dos meus imóveis, e migrei para cá em 2013. E eu nunca fui dessa área aí no Brasil. A minha área era a área de indústria, produção, tecnologia, gestão de processo, liderava a equipe de vendas, nunca mexi com imobiliária, nunca fui corretor de imóveis, né? É que nem eu, sou engenheiro mecânico industrial, mas trabalho falando de viajar por Orlando aqui junto com a Ju. E mais ou menos isso, quer dizer, as vendas, né, sempre tiveram no meu sangue, no meu dia a dia, né, mas nunca venda imobiliária. E como eu participei desse processo, estando do outro lado do balcão como consumidor, eu identifiquei diversas dificuldades, né, e falei, poxa, eu acho que dá pra gente começar a facilitar esse mercado para os brasileiros. Então, quando foi lá para 2015, mais ou menos, né, eu resolvi tirar minha licença de corretor, porque aqui a gente tem que ter licença, é um mercado extremamente sério, aqui rigoroso, né? Aí eu tirei minha licença, fui trabalhar na imobiliária, que cuidava das compras e vendas dos meus imóveis, né, das coisas que eu fazia, dos investimentos que eu fazia. E comecei a lidar, me sobrava tempo, né? Comecei a lidar com a sobra dos clientes da imobiliária, né? Tinha os corretores já mais antigos e aí começou a sobrar clientes para mim e eu comecei a atender. Então, como eu já tinha uma experiência de estar do outro lado e conheço muito bem o mercado por causa dos meus investimentos, se tornou fácil esse processo e comecei a facilitar essa vida, até que eu fui para a internet e comecei a fazer vídeos na internet, comecei a trazer conteúdos diferentes, né, explicar como é que funcionavam os bairros e tal, e aí comecei a montar uma carreira de sucesso e hoje, graças a Deus, aí recebo todo ano prêmios, sou dos brasileiros, entre todos os corretores de Orlando, eu estou ali em segundo lugar, como principal corretor de maior faturamento, ou seja, ele está entre os 50 maiores faturamentos dos corretores da região de Orlando, né? Então, graças a Deus, a gente vem atingindo aí esse sucesso todo. Oh, excelente, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. E aí, o que aconteceu? Acabou vindo por acaso, né? Então, hoje a gente tem uma grande influência na internet, né? No Instagram, nosso Instagram, a gente tem conteúdo diário, o YouTube a gente tem conteúdo praticamente 2 vezes na semana. Tem o meu podcast também, que eu faço de 15 em 15 dias, trazendo gente daqui de Orlando para contar as histórias de imigração e tal, como que foi isso, né? E aí eu fui construindo essa carreira, né? Então foi muito gostoso, porque eu saí de uma posição que eu nunca imaginava que eu fosse me tornar um corretor em Orlando, né? Decidi mudar para cá e hoje, já 12 anos depois, não saio daqui de Orlando
de forma alguma, porque é um lugar apaixonante para se conhecer, para passear e para viver. E tem uma coisa interessante, Felipe e Juliane, eu decidi mudar para Orlando e investir em Orlando justamente por causa da Disney, né? É, claro. A Disney foi fundada lá nos seus anos de 1971 aqui, né? Fundada, não inaugurada, e a cidade efetivamente começou a crescer depois dessa data, né? Sim. Então a gente começa a ver as principais construções acontecendo depois do 1980, 1990. Aí eu falei, poxa, se Disney, que tem um faturamento de bilhões, está lá e continua investindo, quem sou eu falar que não vou morar lá e lá não vai ter sucesso, né? E realmente a nossa população vem crescendo desde 2012 até agora. Nós saímos de 850 mil habitantes para 2 milhões e 500 moradores, né? Os números turísticos só andam aumentando. Saiu hoje um relatório falando do quanto representa de emprego e de faturamento para Orlando. Então, 37% do nosso PIB e dos empregos são na área turística. Então, quer dizer, Orlando tem uma área turística fortíssima, mas não é só isso. A gente tem 73% de indústria, tecnologia e uma série de coisas que acontecem aqui que muitas vezes o turista não sabe, né? O brasileiro acaba não sabendo. Ah, sim. Né? Transformando tudo isso, hoje é possível, né, do brasileiro comprar o seu imóvel aqui, tanto para ele ter sua casa de férias, assim como eu comecei lá atrás, que é um produto interessante, onde você pode usar, você tá com o teu investimento em dólar, tá lastreado em dólar, tem uma administradora que fala português também, que vai cuidar da administração desse imóvel para alugar ele, rentabilizar ele, e você pode usar de vez em quando, e a própria operação de locação ajuda a pagar o custo fixo e até boa parte do financiamento desse imóvel, que para você que é brasileiro também dá para financiar, né, dando 25% de entrada, usando o teu histórico de crédito do Brasil. Então tem esse produto, e a gente tem o produto residencial para quem quer morar, que aí a gente vai ter desde sobrados geminados aí de 150 metros quadrados, até casas aí na faixa de 1, 2, 3, 5, 10 milhões de dólares, para atingindo aí todos os gostos dos brasileiros que querem mudar para cá. Ah, legal. É engraçado assim, né? Uma coisa que eu e a Ju, a gente casou em 2008. E a gente nossa primeira ida juntos para Orlando foi em 2009. E aí foi aquela paixão de imediato, né? Que quase todo mundo que vai viajar para os parques acaba tendo, né? Mas a gente ainda tava, digamos, no começo da nossa vida de casal, então a gente não era um momento em que a gente tava pensando, ou a gente tava começando carreira aqui no Brasil e tudo mais, mas hoje, fazendo um retrospecto de como era o mundo nessa época, eu me arrependo profundamente da gente não ter pensado realmente, por exemplo, em ou ter mudado, ou mesmo em ter investido, porque você pega ali 2008, 2009, 2010, que tava naquela auge da crise imobiliária lá, da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que o imóvel tava super custando baixo e tal, e além do que o câmbio, né, a diferença de câmbio para hoje, para 2008, 2009 é bizarra, então... Ele era favorável, né? Talvez, essa é uma dúvida que eu tenho, assim, essa era uma época que, pensando hoje em retrospectiva, né, se a gente conseguisse ter uma máquina do tempo pra viajar no passado, eu falaria pra mim, assim, cara, compra agora imóvel em Orlando em 2008, 2009, 2010, porque era quando parecia ser mais fácil. Hoje, até por questão do câmbio, até pela valorização da própria, da cidade mesmo de Orlando, o crescimento turístico dela, eu tenho a impressão que os imóveis são muito mais caros. Como é que é hoje essa diferença entre procura por imóveis por brasileiros, né, em Orlando, em comparação com o que era 10 anos atrás, mais ou menos? Olha, eu vou te falar que o brasileiro daquela época e dessa época ainda continuam procurando imóveis e só aumenta essa procura e só aumenta a quantidade de brasileiros investindo aqui em Orlando. Caramba, impressionante isso. É impressionante. Porque se tornou mais fácil, né? Esse mercado, né, de investimento de estrangeiro aqui em Orlando, ele foi inventado ali perto dos anos 80 pelos ingleses, né? Os ingleses investiam muito aqui. Depois vieram outros europeus, os canadenses, né? E aí o brasileiro, quando chegou nesse período, quer dizer, investia antes lá pro ano de 2000 e tal. A gente tem diversos casos aqui de brasileiros que tinham suas casas já de férias aqui, que já tinham esse contato com Orlando, né?
era muito barato nessa época, eu tô falando aí 2002, 2001, você comprava uma casa por 140 mil dólares, tá? Que hoje vale os seus 600 mil. E aí, quando veio o crash em 2009, o americano quebrou, então ele não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro para investir aqui eram os outros países, né? E o brasileiro, que tava com uma moeda de 1 para 1, né? Ou 2 para 1, falou, poxa vida, por que eu não vou comprar, né? E eu lembro nessa época, eu cheguei a comprar propriedades aqui, poxa, por 140 mil dólares, que hoje vale seus 440 mil dólares, aí 10 anos, 12 anos depois, né? Que antes da crise valiam seus 400 mil dólares, foram vendidas por 400 mil dólares, as pessoas perderam, e aí colocaram no mercado por 140 mil dólares. E eu demorei para entrar nesse mercado, porque eu falei, poxa, se os Estados Unidos quebrou, quem disse que ele vai se levantar, né? E foi uma das coisas que eu aprendi nesse país, ele tem uma resiliência violentíssima, né? Ele se recuperou rapidamente, claro, 10 anos aí, quase 5 anos, mas a Flórida é um dos estados que mais rápido se recupera. E aí o brasileiro ajudou muito nesse ponto, né, de vir fazer os seus investimentos. O que mudou daquela época para hoje é que naquela época qualquer um podia investir. Com 200 mil reais você fazia um bom negócio aqui. Eu lembro de alguns condomínios novos que a gente vendia, você comprava uma casa de 300 metros quadrados, 6 dormitórios, com piscina privativa, você pagava 299 mil dólares, casa nova. Isso eu tô falando 2012. Caramba. Enquanto que no Brasil, com 400 mil reais, você comprava um apartamento de 2 dormitórios em São Paulo. Por aí mesmo. Então era uma comparação muito grande. Então encantava o brasileiro. Ele chegava aqui e falava, não, eu não vou mais comprar minha casa no Guarujá, pra gente que é paulista, não vou comprar a Riviera de São Lourenço, vou comprar em Orlando. E comprava 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? Principalmente dessas de férias, porque era muito gigante, né? A diferença. Eu lembro casas residenciais, teve um condomínio que a gente trabalhou vendendo muita casa aqui, residencial. Então, uma casa de 420 metros quadrados, 4 dormitórios, suíte master, 3 garagens, área para piscina, fundo para o lago, a gente vendia por 500 mil dólares, 490 mil. Que uma coisa equivalente a essa no Brasil já costuma seus 2, 3, 4 milhões de reais, que para aquela conversão da época era perto de $1 milhão. Então o produto era muito bom, né? A época passou, hoje esses produtos já estão mais caros, né? Já não tem mais essa diferença tão grande de produto, mas o brasileiro, por causa disso, aprendeu, né? A investir aqui, viu que era fácil, que não tinha risco, que não tinha perigo, então começou a dividir um pouco as suas cestas, né, de investimento, e com a chance de fazer o quê? De poder vir para cá, né, curtir o Mickey com as crianças. Então quem teve a oportunidade de vir quando era adolescente está podendo vir agora e trazer os seus filhos, ou os avós, né, eu tenho muita gente de idade não, né, dentro dos seus 58 até seus 70 anos, comprando casas aqui para curtir os netos. É que nem o americano que adora mandar os pais aposentados para viver na Flórida, os brasileiros também estão fazendo isso agora? Não, os brasileiros bom de grana estão aposentados e estão falando, bom, enquanto eu estou aposentado e meus filhos estão trabalhando, eu vou curtir com os meus netos minhas férias lá em Orlando. Então compra uma casa aqui e traz a netaiada para poder brincar aqui. Tá certo. Porque é seguro, né? Não tem perigo de assalto, sequestro, não tem que andar de carro blindado, pode ir para qualquer lugar, tem acesso às coisas, né? Vai para restaurante, vai tomar bons vinhos e é barato. Então, assim, é um público que tem um certo poder aquisitivo, que gosta de ter uma boa vida despreocupada, e que em São Paulo, em alguns estados, a gente sabe que infelizmente não tem essa facilidade mais, né? É, complicado mesmo. Welcome home. Welcome home. E a maioria das pessoas que compra hoje é pra investir ou é pra morar? Investir, você diz investir pra ter um bem em dólar, ou investir pra alugar e de repente fazer uma grana como uma casa de aluguel? É morador ou realmente tem outra função pra casa? Sabe? E aí é uma pergunta bem interessante, né? Então, no começo, há um tempo atrás, né, quando eu comecei a fazer isso, 80% da minha carteira era de investidores, tá? Então, a pessoa queria ter o investimento em dólar, tirar do
Brasil, pelas, né, inseguranças da moeda, inseguranças seja lá qual for, né? Tirar um pouco do investimento do Brasil, colocar aqui, lastreado em dólar, que é imóvel e dólar. Isso eu aprendi com meu pai, que tem 3 investimentos bons no mundo, né? Ouro, tijolo e dólar. Então aqui você consegue colocar 2 dos melhores investimentos. Você está comprando tijolo em dólar, lastreado em dólar. Uma economia forte, né? Então é um investimento inteligente. Então lá atrás as pessoas investiam mais. Mas aí começaram a facilitar a maneira de você ter visto, começaram a aparecer alguns advogados trazendo meios diferentes de se imigrar para cá legalmente. Então hoje a minha carteira já inverteu. Hoje eu já trabalho 80% gente que está comprando o seu imóvel aqui para residir e 20% investimento. Então, no decorrer aí desses 7 anos de carreira, vamos colocar, isso foi invertendo de 80-20 para 20-80. Caramba, impressionante. O pessoal tá debandando mesmo. Sim. É uma informação interessante para você e para os seus ouvintes. Hoje, a população de brasileiros aqui na região da Flórida, na região de Orlando, né? Vamos colocar Grande Orlando, segundo informação que eu tive através do consulado brasileiro, que agora a gente tem um consulado aqui em Orlando, né? Sim. A nossa população, vamos colocar assim, da cidade de Sanford até ali para baixo, Kissimmee, Davenport, essa região, nós já vamos falar em mais de 170 mil brasileiros morando aqui na região. Caramba, é muita gente. É muita gente. Nossa, É uma cidade inteira. É uma cidade enorme. É uma cidade. Para uma população de 2,5 milhões, você vê, a gente tem 5% da população. Onde estuda o meu filho, eu moro em Windermere, né? Um dos melhores bairros residenciais para se viver aqui, com as maiores rendas, né? Com menor índice de insegurança. Realmente um lugar muito gostoso de viver. A escola do meu filho, que é um high school, ele está com 16 anos, e são 4 mil alunos, nós temos quase 10% de brasileiros estudando lá. É impressionante. Isso é muito impressionante. Não é à toa que quando a gente viaja por Orlando, a gente quase não consegue conversar inglês com as pessoas, né? Sobre tanto português e tanto espanhol. Não, realmente. Não, e é um sonho, né, o pessoal ir pra Orlando. Sim. A comunicação da escola, ô Ju, é em português, você seleciona. Então, por exemplo, a minha esposa, ela prefere receber os e-mails em português, né? E ela recebe ligação, tem funcionário que fala português na escola. Assim, facilitou bastante, desde quando eu mudei pra cá pra hoje. Nossa, isso é muito Impressionante. impressionante. Deixa eu só fazer uma pergunta antes claro. de entrar na parte mais assim. Aí em Orlando, eu tenho uma sensação, posso estar totalmente errada, tá? É pergunta de leiga mesmo. O pessoal procura realmente casa pra comprar e não... Eu não percebo tanto aluguel como, por exemplo, a gente vê muito em Nova York, que é quase todo mundo mora de aluguel. Aí é compra mesmo, né? Então, tem a procura por locação também, tá? Não é muito a minha área de atuação, mas eu tenho muitos clientes brasileiros que investem em propriedades para locação. Então ele compra lá um sobrado geminado de $400 mil, uma casa de $500 mil e disponibiliza para o mercado de locação, que a gente tem uma demanda muito grande, uma procura muito grande. Então tem muito brasileiro que vem para cá que infelizmente não tem o dinheiro suficiente para dar de entrada e comprar um imóvel, tá? Mas eu diria que acho que uma boa parte acaba comprando o seu imóvel pela facilidade de você comprar com financiamento dando 25% de entrada, significa que o que você vai pagar de aluguel em 3 anos praticamente é o que você vai dar de entrada no teu imóvel próprio. Entendi. Legal. Você gosta do conteúdo que nós produzimos aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar o Passaporte Orlando a seguir firme e forte? Você pode colaborar com o podcast de múltiplas maneiras. Nós estamos nas plataformas do Apoia-se, da Aurelo. Você pode acessar então no apoia.se/Passaporte Orlando ou ainda na orelo.cc/Passaporte Orlando e escolher qualquer uma das categorias e tornar-se um colaborador para receber recompensas individuais e ajudar na meta coletiva para garantirmos um episódio extra por mês. Vamos lá então. Primeiros passos, vamos começar do começo. Eu e a Ju aqui, vamos supor, a gente tá... vamos mudar pra Orlando? Vamos, amanhã, estamos indo pra amanhã pra Orlando. O que nós, como brasileiros que desejamos morar nos Estados Unidos, o que a gente precisa fazer para começar esse processo de mudança, para adquirir um imóvel em Orlando? Primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, vamos lá. Normalmente, né, eu faço uma entrevista com os clientes, né, e a gente não só vende imóvel, a gente acaba se tornando um consultor, né, porque o primeiro a ser procurado acaba sendo o
corretor de imóvel justamente com essa pergunta. Tá, legal, eu decidi com a família que eu quero mudar pra Orlando. O que eu faço agora? Eu quero comprar uma casa. Tá bom, mas não é só comprar uma casa, né? A gente tem que entender diversas coisas. E uma delas, por exemplo, é visto. Como é que você vai se legalizar aqui, né? Então, a gente usa um termo aqui nos Estados Unidos chamado um one-stop shop. Né, que você vai num lugar e você consegue fazer tudo o que você precisa. E a minha imobiliária, que é a Florida Connection, e o meu time, que é o Pavone Team, a gente tem diversos parceiros em todas as áreas que vocês precisam para migrar para cá. Então eu te conecto com um advogado de imigração para você conversar e ver qual é o visto que você vai ver, que visto que você qualificaria, quais são as possibilidades. Mas esse é o primeiro ponto. Tá, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou me legalizar? Né? Uma vez que isso daí andou, eu tenho os clientes que já querem mudar para cá e tem aqueles clientes que vão esperar a documentação sair para depois mudar. E aí o primeiro passo é procurar, né, o corretor de imóveis, eu no caso, de preferência, a gente espera, né? A gente entender algumas coisas. Primeiro, eu preciso entender se vocês têm crianças e se essas crianças estão em idade escolar. Porque aqui o bairro não adianta. O bairro que é mais caro é onde tem as melhores escolas, onde tem a melhor renda per capita, onde tem a melhor educação das pessoas, onde tem os menores crimes e onde são os lugares mais bonitos. Location, né? Exatamente. Então, se eu pego um bairro que é premium aqui, que uma casa custa $800 mil, e aí, de repente, você vê na internet que essa mesma casa, com essa mesma construtora, novinha, custa $300 mil a menos, mas é num bairro mais barato, alguma coisa tem. O que tem naquele bairro? Porque quando você olha, pra gente, tudo é bonito. Orlando é maravilhoso. É um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos. Até a gente que mora aqui, o próprio americano brinca que a gente não mora nos Estados Unidos, a gente mora em Orlando, porque é diferente dos Estados Unidos. É pra ser mais bonito por causa da Disney, né? Entre outros aspectos. Então, o que acontece? Qualquer lugar é bonito. Eu e a Ju, nas nossas viagens pra aí, que a gente já passou alguns dias aí longos, a gente já rodou muito assim, meio longe da área turística, então a gente já conseguiu ver muitos desses bairros aí. Realmente é um lugar de dar inveja, assim, dá vontade, né? Dá vontade. Nossa, hein? Não, dá vontade. E aí, quando você anda nos mais novos, você fica mais apaixonado ainda, né? Então, o que acontece? Se eu pegar um bairro maravilhoso que nós temos aqui, que eu morei 5 anos nele, chamado Hunters Creek, né? Ele fica na divisa com Kissimmee. É um bairro lá do ano 2000, né? Ele é um bairro fantástico para se morar. Já é um bairro com 22 para 25 anos, né? As casas são um pouco mais antigas. Por que hoje ele não é mais o principal bairro para se morar? Porque abriram bairros novos. Então, quando eu mudei, eu fui morar em Hunters Creek porque era onde tinha a melhor escola para o meu filho estudar. Ele ia para Elementary School. Depois do tempo foi passando, o High School começou a cair a qualidade por uma série de motivos. Aí eu mudei para um outro bairro, que é o Indemir, onde tem a melhor High School, porque eu quero que ele estude na melhor escola. Então, quando você olha a diferença de preço, né? Poxa, eu vou comprar uma casa de 600 mil aqui em Hunters Creek, ela é muito maior do que uma casa de 600 mil em Indemir. Porém, ela é mais antiga, as escolas não são tão boas, então a gente tem algumas coisas que a gente precisa identificar nesse bate-papo com o cliente para que caminho que a gente vai seguir. Então, assim, que tipo de produto que te agrada, que tipo de necessidade que a família tem, qual o tamanho da casa, eu faço questão de ter piscina, eu preciso de 4 vagas na garagem, meu filho anda de moto, eu preciso que tenha isso. Aí a gente começa a adaptar isso daí. Eu imagino que essa escolha do bairro, inclusive, ela depende também, obviamente, da função, né? Se é uma pessoa que tá querendo comprar para morar, uma pessoa que quer comprar para investir numa casa de aluguel para turista, obviamente que os bairros devem ser totalmente diferentes, né? É completamente separado. E até o condomínio, né? Porque tem condomínio especializado em casa de locação. Exato. Né? E não só condomínio. Se a gente for falar Orlando mesmo, eu tenho 2 condomínios só que pode alugar para temporada. O restante é todo residencial, tá? Tá. Aonde estão as casas de locação de temporada? Elas estão em Kissimmee, Claremont, Davenport, ali Reunion, Champions Gate, que fica na parte sul para baixo da Disney, ok? E onde a gente mora é pro norte da Disney. Isso é legal porque não se mistura o turismo com quem mora. Quem mora num lugar. Quem tá fazendo turismo tá em outro. E um não cruza com o outro. Então, pra gente que mora aqui, quando é alta temporada, baixa temporada, pra gente tanto faz, a nossa vida não muda. Exceto uma outra avenida que a gente tem que atravessar aqui, que fica com um pouco mais de trânsito, o resto da nossa vida não é alterada, porque ele foi construído dessa maneira. Então, quando você compra
compra uma casa para morar, você não pode alugar ela de forma alguma. É proibido pelo condomínio, é proibido pelo Estado. Ah, tá. Não sabia disso. Alugar períodos curtos. Você só pode alugar por um ano. Interessante. E é rígido, viu? Nas nossas viagens por Orlando, que a gente já cruzou por alguns lugares, a gente sempre brinca que Orlando tudo é perto, tudo leva 20 minutos, mas é tão longe que você tá sempre andando na estrada em alta velocidade, né? Mas é tudo muito afastado. Você tá 100 por hora o tempo todo. Exatamente. E é tudo muito afastado, é tudo muito longe. Então a gente sempre teve essa impressão que realmente a parte residencial, eu não tô nem falando de downtown, downtown é a parte mais business da cidade de Orlando, né? Tô falando realmente dessa parte mais residencial de quem mora ali perto, ali, digamos, o mais perto possível da área de parques ali de Orlando. Mas mesmo assim é tão afastado que as coisas não parecem que não se cruzam mesmo, né? Porque perto ali da área turística você tem muito parque, tem muita loja, muito restaurante, muito mall, muito outlet, toda aquelas tranqueiras que o turista adora, que a gente, quando vai como turista, a gente adora. Mas a gente não vê tanto essa questão residencial próxima ali, né? Precisa andar um pouco. Tem que andar bastante. É que é rápido, né? E a gente que mora não vai nessa área turística. É interessante isso, né? A gente evita de... Acho que é o Casa de Ferreiro, né? A gente vai pra isso, né? A gente vai. Então, pô, quando é shopping, né? Preciso comprar um tênis. Poxa vida, tem que ir até o mall tal. Não, a gente vai para os outros malls afastados e vai lá comprar, e a gente não vai no Florida Mall, não vai no Millennium e tal. Ou se a gente vai fora de temporada, em horários alternativos, para poder não passar perrengue aí com aquilo lotado. Ou, né, você fala, bom, já que eu tenho que ir, não tem jeito, bora lá, né? E tenha paciência e vamos embora, não tem jeito, né? Mas a gente evita bastante, sim, de ir nesses lugares. Por exemplo, eu gosto de ir no Fogo de Chão, gostava, né? Na churrascaria. Ela tá na área turística, né? Então a gente tem que enfrentar, e a gente sabe que vai pegar mais fila. Então faz parte, a gente acaba dançando aí conforme a música, né? Mas e a área de temporada, né? A área turística, ela é bem mais lotada do que essas áreas residenciais. Então, por exemplo, um Olive Garden que você vai numa área turística, ele tá sempre cheio com fila na porta. Você vai no Olive Garden aqui na Colonial Drive, perto aqui de Winter Garden, você chega lá, tem mesa vazia. A gente já foi muitas vezes pra Orlando em épocas de Black Friday. Nossa senhora. Então a gente sempre fazia aqueles planos malucos assim, não, vamos passar lá a virada da noite no Walmart pra comprar laptop, pra comprar não sei o que, PlayStation, essas coisas. A gente procurava assim, vamos procurar um Walmart longe, afastado, né? Quanto mais longe tiver da área turística, menos gente deve ter, menor bagunça. Isso a gente sempre fala, por exemplo, com as Ross, né? Toda vez que a gente vai numa Ross Dress for Less, que, por exemplo, é bem ali no miolão turístico de Orlando, aquela zona, aquela loja toda destruída. E você não acha nada, né? Porque não dá tempo de repor, né? Parece que passou um tufão. Parece que passou uma nuvem de gafanhoto. Agora, quando a gente vai, sei lá pra Tampa Bay, lá pra Busch Gardens, que a gente vai no meio do caminho, a gente escolhe, não, vamos parar numa Ross aqui, cara, é tão organizadinha, tão bonitinha, tão sossegado, que parece um outro mundo, né? É outro mundo, né? Então imagino, obviamente, que também seja assim com os restaurantes. A gente sempre falava assim, não, vamos na Black Friday no Walmart, mas vamos longe, vamos pegar o carro e vamos longe, vamos afastar disso aqui pra pegar um lugar mais tranquilo. Então, tem uma coisa também, ô Felipe, que a gente aprendeu a fazer, eu aprendi a fazer mais depois da pandemia, né? A gente teve uma campanha muito grande aqui de consuma dos restaurantes e dos comércios locais, né? Porque a gente não tem só essas grandes redes aí, Olive Garden, Longhorn, sei lá, Chile. Pra quem só frequenta o circuito turístico, a impressão é essa, mas não deve ser, obviamente, né? E tem pouco, mas tem. E tem ótimos restaurantes locais que são fantásticos, né? Então a gente começou a descobrir de uns anos pra cá esses restaurantes. Então, poxa, tem uma cantina italiana que fica em Windermere, é um restaurante de 20 anos, que é fabulosa, que é a Bella Tuscany. Tem massa maravilhosa, 10 vezes melhor. O Olive Garden é fantástico, mas é 10 vezes melhor. Você tem o Yellow Dog, que é um restaurante que tem de sanduíche e smoked barbecue, que fica em Winter Garden, que é pet friendly, que você pode levar teu cachorro. Então, assim, são experiências diferentes que a gente acabava não consumindo, né? E depois de um tempo a gente começou a consumir, e garanto pra vocês, viu? Quem puder, precisa falar um pouquinho de inglês, claro, né? A infraestrutura não está tão preparada quanto a área turística, mas assim, é mais barato e mais gostoso. Legal, muito bom. Welcome home. Welcome home.
Você mencionou alguns nomes de bairros aí, né? Eu lembro sempre de ouvir muito de Dr. Phillips, lá que parece que tem uma comunidade brasileira muito grande e tal. Hoje você que recomenda que bairros, assim, vamos ser os seus top 3, assim, fala, ó, você tá começando a procurar uma casa, vai nesses aqui que eu garanto que é perto de escola, perto de... tem infra boa de mercado, de restaurante. Ou por classificação, assim, um bairro de entrada, se você tá com orçamento entrando aí pra pegar uma casinha germinada, pequena, que é o que dá, um médio, 3 dormitórios, ou no lugar médio e uma legal, assim. Então, assim, quando eu coloco assim, os top, vamos colocar aí os top 5, tá? A diferença, você sabe que não é muito o preço, mas a idade, né, do produto, porque os bairros são bons, né? Então, assim, hoje os principais, o Windermere, o Intergarden e Lake Nona, que são os 3 bairros novos, né, que estão aí em construção desde 2010 e tem lançamentos, produtos novos, está em expansão, né, restaurantes novos, bastante coisa diferente, né? Lake Nona anunciou agora que já vai começar a construção de um shopping que vai ser o maior da região, tem lá lugares assim de entretenimento como, não campo de golfe, mas aqueles drive shack que você só vai lá para ficar batendo na bolinha de golfe, entre outras coisas de entretenimento. Então esses 3 são os principais nessa ordem, tá? O Windermere, o Intergarden e Lake Nona. Aí depois a gente pega alguns bairros que já são mais antigos, como Dr. Phillips e Celebration, é um que a gente não pode destacar. Claro que não são só esses, a gente vai ter mais alguns outros bairros que são interessantes, mas esses são aqueles que é mais fácil para a adaptação do brasileiro. Existem outros bairros, vamos falar de Avalon Park, é gostoso, mas é mais longe. Aí a gente vai ter alguns outros lugares. Mas esses daqui são os mais tradicionais e é onde você vai comprar bons imóveis. E a gente vai ter imóvel a partir dos seus $400 mil em todos esses lugares. O que vai diferenciar é, por exemplo, em Celebration, $400 mil, você vai comprar um apartamento de 2 dormitórios. Em um Intergarden, você vai comprar um sobrado geminado de 3 dormitórios. Em Dr. Phillips, você vai comprar um sobrado geminado velho, já com 10, 15 anos. E o Windermere você vai comprar um com 5 anos, né? Então essa daí é a diferença. E uma casa normal, né, que a gente chama de single family home, que é o que todo mundo quer morar, que é o que todo mundo almeja, né? Hoje fica em torno aí dos seus $700 a $800 mil. É um preço de um bom imóvel para se morar. Seus 250 metros quadrados, 2 garagens, quintal no fundo, sem piscina, tá? Piscina é importante, né, Ju? Em matéria de comércio próximo, isso daí, todos os bairros, isso é o sistema de construção daqui, né? Todo bairro começa com um centro comercial e os condomínios em volta. E aí o Estado coloca as escolas, né? Então, é responsabilidade do Estado levar as crianças para a escola. Então, se você mora a menos de 2 milhas da escola, você que leva a tua criança. Se você mora a mais de 2 milhas, tem um ônibus que vai passar no teu condomínio e vai levar as crianças para a escola e vai trazer de volta sem custo nenhum. Então, como você comentou agora há pouco, em 10 minutos de carro, 15 minutos de carro, a gente que mora aqui considera perto. É o descer e ir na padaria a pé. Não, eu vou comprar uma Coca-Cola. Tá bom, então no carro 10 minutos eu vou e 10 minutos eu volto. Isso é pertinho pra gente. Então a gente é acostumado, porque todo lugar aqui, o trânsito é rápido, não tem trânsito, tem lugar para estacionar e se torna um hábito pra gente, né? Legal. E se a pessoa estiver querendo investir mesmo numa casa para aluguel, uma casa para investimento, para alugar para temporada, assim, quais são os bairros mais recomendados, você diria? Boa pergunta. Então, os lugares aonde são permitidos, né, locação de temporada, o mais tradicional é Kissimmee e Davenport e Claremont, né? A gente tem uma regiãozinha ali que chama Four Corners, né? Que é essa região de Kissimmee. Mas a infraestrutura de serviço para o turista acaba ficando em Kissimmee, né? É bem na divisa, assim, das 4 cidades. Então, as casas de temporada, elas vão de 4 dormitórios na faixa dos seus 350 a 400 mil dólares. Aí a gente tem as principais casas de temporada, que são as de 5, 6 e 7 dormitórios, que são os produtos que mais ocupam. Familhona gigante. Que vão ficar aí entre 550, seus 850 mil dólares. E aí nós vamos ter as casas grandes de 8 a 11 dormitórios, vai até 15, tá? Eu paro ali no 10, $1 milhão. Nossa senhora. Caramba. Deus, coitado dessa família que vai passar essa viagem junto. Pelo amor de Deus, coitados.
Vai sair briga, é fácil. Você sabia de uma curiosidade? Ó, vocês devem saber, mas eu vou lançar aqui e vocês me respondem. Orlando é o principal lugar do mundo de turismo familiar. Sim. É o primeiro, né? Uhum. Por quê? Quem mais vem para Orlando é próprio americano. 80% de quem consome Orlando é o americano, do nosso turista. Sim. Sim. 15% é canadense e europeu. E 5% o resto do mundo, e o brasileiro está lá em terceiro ou quarto lugar. E como é um turismo interno e passagem aérea aqui é um negócio barato pra gente que mora aqui, é um turismo familiar e americano tem um monte de filhos, você já deve ter reparado nos parques, que as famílias são enormes, né? São mesmo. E vem o avô, a avó, o cunhado com isso e tal. Então vem 10, 6, 7 pessoas aqui, né? E eles gostam de ficar em casas confortáveis. Você vê aquele grupo gigante de familiar com a camiseta igual, né? Repetida nos parques e tal. Você imagina que tá tudo numa casa dessa. É, exatamente. Não é barato? Você vê aquelas 12 pessoas, tudo igualzinho, né? E eles gostam de ficar em casas confortáveis, porque a gente vive em casas confortáveis, né? Exceto quem vive aí nesses grandes. Sim, é o costume. É costume. Uhum. E o cara vem pra cá e não vem pra ir na Disney, né? A gente brasileiro vem aqui, vou ficar 10 dias. Um dia eu vou pro parque, um dia eu vou fazer compra, vou fazer 2 parques, vou agora naquele shopping e não para um minuto. O americano não. O americano ele vem mais ou menos como a gente brasileiro vai pra esses resorts na praia, Camaçari, Costão do Santinho, Clube Med, que a gente vai lá pra descansar. Sim. É mais ou menos esse o público do americano que vem pra cá. Ele vem pra passar seus 3 a 7 dias, 10 dias, vai pra 1, 2 parques e o resto fica na piscina da casa. Nos condomínios, eles são hoje com um resort. Então você tem um parque aquático dentro do condomínio, você tem academia, você tem cinema, você tem restaurante, você tem uma mega infraestrutura dentro do condomínio para atender o hóspede. Então o hóspede passa 3, 4 dias trancado em casa, curtindo o sol, né? Porque lembra que o americano mora 6 meses no inverno, né? Uhum. Uhum. Aqui pra gente é verão o ano inteiro, então ele vem curtir isso daí também. Por isso que a gente tem essas casas grandes que são as principais que trabalham dentro do mercado de temporada. Agora, você comentou dessa questão da divisão realmente legal até de bairros para condomínios para aluguel de temporada e condomínios para residencial. Uhum. Vamos supor, eu resolvi falar assim, não, vou investir numa casa, num condomínio para aluguel de temporada. Compro ela, fico alugando ela de um tempo e falo assim, quer saber uma coisa? Ju, vamos lá, vamos morar naquela casa que a gente comprou. Dá pra fazer isso? Ou seja, ou é algo que é até ilegal eu comprar uma casa num condomínio de aluguel pra temporada e eu resolvi morar lá dentro dela depois? Então, eu fiz isso. Opa! Eu morei meu primeiro ano aqui na minha casa de temporada. Sim, você pode fazer isso. Agora a gente tem alguns condomínios que não permitem mais você fazer isso, tá? Você tem a tua casa de temporada, você pode ficar lá o quanto tempo você quiser, mas não permite você matricular todos os teus filhos na escola, tá? Do estado. Entendi. Eles não pagam a escola porque a ideia daquele condomínio é que não seja residencial e seja só temporada. São poucos os que são assim, mas dá pra você fazer isso. O que a gente não recomenda, porque é igual você morar num hotel. Você não vai sentir o estilo da vida americana, porque cada hora tá entrando gente, saindo gente, e gente nova, e a gente fazendo festa, né, fazendo churrasco na piscina até 2 horas da manhã, e você tá lá morando, tendo que trabalhar pra ir, sei lá, fazer o quê? 8 horas da manhã, então você tá no lugar errado. Fica só com inveja do pessoal que tá eternamente em férias perto de você e você tá lá na labuta diária, né? Exato, né? Uma vantagem, por exemplo, a baixa temporada é gostoso, porque você tem um resort só seu. Agora, nas altas temporadas, eu lembro de, às vezes, chegar e, assim, tinha carro parado na frente da minha casa. E de quem que é o carro? Esquece. Que é algum turista De que turista. não sabe estacionar. Bicho, esquece. O cara tá em festa. O errado é eu que tava morando lá, né? Então, assim, acontece esses incidentes. Mas respondendo sua pergunta, sim. Você pode, não em todos os condomínios, mas você pode. E, assim, tem muito cliente meu que faz assim, bom, eu comprei minha casa, eu vou passar um ano aí estudando e vou morar nesse lugar. E tá bom, eu só vou morar um ano que eu quero aprimorar meu inglês, ou vou fazer um mestrado, vou fazer alguma coisa, meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, tudo bem. Mas quando a ideia é migrar mesmo, mudar pra cá, principalmente por causa da qualidade das escolas, dessa área de temporada, ela é mais baixa, aí a gente orienta a vende esse imóvel de temporada e compramos um imóvel na área residencial para você instalar a tua família, porque o processo de venda aqui também é muito fácil, né? Uma das diferenças, das curiosidades, até me alongando, você nem me perguntou, mas eu vou falar. Posso, Felipe? Bora, Por claro, favor. estamos aqui pra isso. O mercado
mercado imobiliário aqui ele é diferente do Brasil. A gente trabalha num sistema unificado, sistema de computadores, um banco de dados unificado, que todas as imobiliárias publicam dentro desse sistema o seu inventário. Então, todos os corretores trabalham com os imóveis de todo mundo. Não tem aquela exclusividade do Brasil olha só. de você ter que falar com 20 corretores, com 20 imobiliários, os produtos são diferentes. Não. Aqui você conversou com 1, 2, 3 corretores, gostou de um deles, você escolhe ele, bicho. Ele vai ter a capacidade de te mostrar todos os imóveis que estão disponíveis. Não é igual aqui no Brasil que quando a gente quer vender um imóvel, a gente que tem que escolher quais imobiliárias a gente quer cadastrar o nosso imóvel para ir essas imobiliárias correrem atrás, mas não são todas. Então é mais fácil até para quem quer vender, porque entra no cadastro geral e aí todos os imobiliários da região têm acesso a isso, é isso? Exatamente. E aí facilita a vida de quem quer vender, facilita a vida de quem quer comprar, né? E facilita a vida do corretor também, porque uma vez que eu converso com você, identifico o produto que você quer, o teu objetivo financeiro, aliado ao meu conhecimento nos condomínios que tem aquilo que você quer, a gente filtra em 10 casas, em 20 casas, depois a gente olha 20 casas eletronicamente pelo computador e sai para visitar 5 principais e escolhe 2 e vamos trabalhar dentro dessas 2. E uma outra coisa, o mercado de preço é regulado também, porque esse sistema gera toda uma estatística da temperatura do mercado, por quanto está vendendo a casa. Então, diferente do Brasil, que quando você quer vender um imóvel, você fala, eu quero vender por 1 milhão, mas ele só vale 800, ô Felipe. Não, mas eu quero 1 milhão porque é meu. O meu é melhor do que o dos outros. Não é assim? É. E aí você fica 2 anos tentando vender e acaba vendendo por 700. Por aí Não vai. é assim que acontece? Sim. Aqui não, aqui você quer vender teu imóvel, você veio aqui, comprou teu imóvel de férias comigo há 2 anos atrás, pagou 300 mil, o imóvel valorizou e hoje tem valorizado em torno de 6% ao ano. Então aí depois de 2 anos ele valorizou aí 12%, então de 300 mil ele foi aí para seus 360, aí a gente vai vender esse imóvel. Então tá bom, eu vou olhar lá e falar, olha Felipe, o mercado tá pagando 362 nesse imóvel. Vamos pôr para vender por 360 que ele vai vender semana que vem. Dito e feito, em 15 dias a gente consegue vender o teu imóvel e já compra um outro imóvel. Ninguém fica brincando muito com o preço aqui, não tem esses descontos, essas ofertas aí do Brasil. E uma compra aqui é interessante, porque em 60 dias, desde a data que você escolhe o imóvel até você assinar a escritura, são 60 dias e você já toma posse do imóvel. Então é muito fácil comprar e vender aqui. Cara, isso é uma coisa que eu sempre... O pessoal que mora aí sempre fala assim, pra imóvel eu não sabia que era tão rápido também, mas por exemplo, você vai comprar um carro, em 1 hora que você entra numa loja já sai com o carro pronto na mão, né? Emplacado e com o carnê dentro do porta-luva, é isso mesmo. Pois é. Eu falo com meus clientes que trocar de casa aqui é igual trocar de carro aí no Brasil. É o mesmo tempo. É mais ou menos a mesma relação. É impressionante. Welcome home. E supondo que a gente foi lá, a gente escolheu uma casa, você já tinha comentado, é 25% de entrada, é o padrão, assim? É uma regulamentação? Como que funciona esse pagamento, para eu pagar? É, o mínimo que é permitido para o estrangeiro, né? Então, assim, a gente tem bancos americanos especializados em emprestar dinheiro para o brasileiro comprar o imóvel dele aqui, né? Então, para a gente que é americano, a gente compra com 3%, 5%, 10%, 20% de entrada. Mas a gente está aqui, a gente está dentro do sistema, né? Se eu não pagar, o cara me processa, suja meu nome, e aí tudo bem. O estrangeiro, se ele for embora daqui, não tem como processar o cara. Então o banco ele acaba pedindo uma entrada um pouco maior, para caso o cara não pague, ele tem lá um equity que a gente chama, né? Ele tem um valor que foi comprometido que é o suficiente para ele pagar as custas, retomar o imóvel e pôr o imóvel à venda sem ter prejuízo. Então é 25% de entrada mínima para estrangeiro, e hoje o juros está alto aqui, né? Em virtude da economia, igual está aí no Brasil também, o juros está na faixa de 7,50% ao ano de juros. Aonde normalmente, isso é para o estrangeiro, tá? Normalmente a gente sempre trabalhou na faixa de 5. Isso é qualquer banco ou dependendo do banco que você fizer esse financiamento muda a taxa, que nem aqui no Brasil? Não, porque aqui são poucos os bancos que têm essa linha de crédito para estrangeiro. Tá. Se você é um americano e vai buscar crédito, realmente, a gente tem 250 mil bancos aqui te oferecendo, mas a taxa de juros é
meio padronizada, ela acompanha o mercado. Agora, quando a gente vai para o estrangeiro, eu vou ter lá 5 bancos, 5, 6, 3 de primeira linha, né, que requer mais documentação do brasileiro e que vai te dar um juros mais baixo. Agora eu tenho outros 3 de segunda linha, que o juros é mais alto e ele não quer saber de muita documentação, não. Ele te aprova de qualquer jeito, ele está cobrando um juros mais alto e vamos embora. Então a gente tem esses 2 produtos, porque às vezes, né, o cara não declara as coisas, só movimenta dinheiro, deixa o dinheiro embaixo do colchão, aí a gente não tem, né, documentação para mostrar para o banco que ele tem um histórico de crédito, aí ele tem que se sujeitar a pagar um juros maior. Mas lembrando, são bancos americanos que vão olhar a tua documentação do Brasil. Então, assim, especializados em fazer isso. E mais uma vez, a gente te orienta em tudo isso, tá? A gente tem o contato desses bancos, a gente tem um intermediário que fala português, que vai te auxiliar em como juntar esses documentos para facilitar a tua vida e sem custo nenhum para fazer isso também, tá? E isso a pessoa consegue fazer daqui do Brasil, sem estar, nem que seja temporariamente aí nos Estados Unidos, em Orlando, fazendo esse processo todo. Não, eu tenho clientes, mesmo antes da pandemia, a gente já fazia isso, na pandemia potencializou, mas hoje ainda continua acontecendo. Os clientes compram tudo online, eles me contactam, a gente discute, faz reuniões online, define o produto, a região, budget, faz a aprovação do financiamento, faz a compra, entrega um imóvel, faz a assinatura da escritura, todo online, toma posse do imóvel e com o cliente inteiramente no Brasil. E aí depois ele vem pra cá já pra curtir a casa dele. Só por curiosidade, o pessoal que costuma comprar assim, pelo menos viaja pra Orlando pra conhecer o imóvel, ou tem gente que compra mesmo só com foto, com tour virtual, alguma coisa que você faça pra eles assim, remotamente mesmo? Muita gente compra remotamente, você tem vindo aqui ver o imóvel. Caramba, que loucura. Muita gente, não é pouco não. Eu tenho na minha carreira acho que mais de 100 imóveis que eu vendi assim, e é meio desconfortável, né? Por mais que a gente conheça e sabe o que tá fazendo, gosto é gosto. Sim, exato. Imagem é imagem, né? Mas graças a Deus todo mundo chegou aqui e ficou mais feliz pessoalmente do que remotamente com o imóvel que comprou. Graças a Deus a gente acertou todas as vezes. Ainda bem. Porque é uma responsabilidade grande. Se chega aqui e não gosta, como é que faz? Pois é, complicado, né? Nossa. É complicado, não dá pra voltar. Exato. Já era. É uma pergunta. E financiamento é que nem aqui no Brasil? Dá pra fazer por, tipo, longuíssimo prazo? Tipo, 20, 30 anos? São 30 anos. São 30 anos, Ju. Maravilha. São 30 anos. É, norma, então, pra quem tá acostumado aqui. É. Aí tem muito, me parece muito, você compra em planta, né? Não tem muito condomínio que você compra... Tem. Eu já vi, eu vejo muitos programas, tipo, Bahia em Alasca, eu nunca vi Flórida, mas eu Bahia Alasca, Bahia Havaí, e você já compra na linha de montagem de fabricação e você já meio que escolhe a sua casa, não é isso? Isso. A casa daí, ela já vem muito pronta, diferente daqui do Brasil, que a casa vem pelada, né? Aí as casas já vem meio que já... Mobiliada, isso quer dizer ou não? Pelo menos cozinha. A cozinha já vem pronta. Tá pronta, toda planejada. Na verdade é assim, né? As casas são grandes aqui, né? Então a gente não tem muita necessidade de fazer móveis planejados aí no Brasil, que é para aproveitar os espaços, né? Os quartos todos já vêm com closet feito de parede ali, né? Vem os móveis de cozinha, vem piso, vem carpete, vem lustre, vem ar-condicionado e aquecedor em todas as casas, geladeira, fogão, micro-ondas, triturador, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa. Ah, é triturador. Que sonho que é ter um triturador na pia. Tudo isso daí é padrão, né? Vir na casa. Mas como é que as casas são construídas, né? A gente não tem casa de rua aqui igual no Brasil. Tudo é condomínio. Ou pelo menos vamos colocar assim, 98% é condomínio. Tá? Então a construtora ela vai lá, ela compra aquela glebona de terra e vamos lá, bom, eu vou fazer 500 casas aqui. Bom, para você ter uma ideia, condomínio pequeno aqui é um condomínio de 400 casas, tá? Condomínio grande a gente fala em 3.000 casas mais ou menos. Nossa, é um bairro inteiro. É uma cidade. Então ele começa a construir essas casas, ele faz toda a divisão, os terrenos, você não compra o terreno. Você chega lá e fala, ele te oferece, lá tem essas 10 plantas diferentes. Eu gostei dessa planta. Ela tá bom, essa planta cabe no terreno 1, no terreno 6, no terreno 7. Aí você escolhe o seu terreno, escolhe ali os acabamentos internos da casa. Algumas construtoras te dão mais opções, outras menos. Tudo isso daí tem custo, né? E aí ele vai construir tua casa.
eles vão te entregar isso em mais ou menos 8 meses. A comprar na planta aqui, respondendo a tua pergunta, Ju, é muito diferente do Brasil, porque a construção é muito rápida. Aqui são 8 meses. Nossa. Nossa, muito rápido mesmo. Agora que a gente está aí com um pouquinho de falta de material, a gente está falando em 12 meses, né? Em alguns produtos, até 18. Mas a média aí dá 10 meses. Ainda tá com problema de supply chain desde a pandemia, de material de construção por aí? A gente, mão de obra principalmente, e não só isso. Nossa, mão de obra. Como a gente ainda anda recebendo muita gente de mudança para cá, né? Que é o crescimento normal da região, condado não tem pessoal suficiente para fiscalizar as obras, né? Porque a construção aqui, ela passa por cerca de 40 fiscalizações no decorrer da obra. E você só pode ir para a próxima etapa depois que você foi fiscalizado e foi dado o ok. Então, às vezes, a casa fica uma semana parada para chegar um inspetor lá, para dar o ok, para o cara poder fazer a próxima parte. Aí ele faz a próxima parte em 2 semanas e fica, às vezes, esperando uma semana, 15 dias, vira o fiscal de novo para dar o ok para ele para outra parte. Então, isso daí também tem atrasado um pouco a nossa construção. Caramba. Porque a construção mesmo são 4 meses. Entre bater a primeira pá no chão e te entregar a chave são 4 meses de obra só. Nossa, muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Aqui, às vezes, você compra, especialmente quando você fala de condomínio, de prédio aqui, né? Você compra, às vezes, com 3, 4 anos na planta e ainda tem risco da obra embargar e não terminarem, né? Então, aí muita gente quer comprar na planta aqui, aí a gente explica isso. Fala, comprar na planta aqui não é igual comprar na planta do Brasil. Na planta do Brasil, o cara, ele te faz mais barato porque ele vai trabalhar com o teu dinheiro, vai demorar 3, 4 anos, né? Você pode revender, então existe toda uma especulação de mercado em cima disso. Aqui não. A construtora é rápida, você não pode revender o teu contrato, uma vez que você comprou, você tem que fechar, tá? Você não pode revender no meio da obra, você tem que esperar fechar. E o preço que é vendido é o preço de mercado. Então, mais ou menos, né? Às vezes é um pouquinho mais caro, às vezes é um pouquinho mais barato, depende de como tá. Então, você vai comprar uma casa nova hoje, você vai pagar o preço que tá o mercado hoje, só que ele só vai te entregar daqui a 1 ano, daqui a 8 meses. Entendi. Quando te entregar daqui a 8 meses, ela já vai estar valendo mais, né? Mas a usada também tá valendo mais. A vantagem é que você tem as garantias, ninguém usou, tal. Você tem algumas outras vantagenzinhas nisso daí. É uma casa zero, né? Uma casa zero. É uma casa 0 quilômetro. Isso sempre é uma boa vantagem, né? Uma casa 0 quilômetro, com tudo novo, né? E assim, tem muito lançamento, mas não tem tanto, não. Hoje, por exemplo, se eu falar de condomínio de temporada, eu tenho só um lançamento para entrega em 12 meses. O seu preço começando nos seus $600 mil. E não vem mobiliada, então quando a casa de temporada você tem que investir em mobília depois de entregue, tá? Mobília e decoração. E na área residencial, hoje, por exemplo, em um Intergarden, que é um dos principais bairros, eu devo ter 1, 2, 3, 4, 5 condomínios trabalhando, assim, em construção ainda, né? Com 2, 3 anos ainda para conclusão, né? E Lake Nona eu devo ter uns 6. Fora isso, Dr. Phillips eu tenho 1. E tem fila de espera. Por exemplo, nesse de Dr. Phillips tem fila de espera. Se você quiser uma casa lá... Caramba! Eu tenho que ir lá, ver qual planta que você quer, te aprovo no financiamento, te inscrevo lá e eles vão ligar para mim. Falar, Pavone, olha, o lote do seu cliente Felipe e Juliane saiu. É o lote 35, aquele ali, ó. Quer? Ah, não, eu queria um outro lote. Então tá bom, volta pro final da fila e espera mais 3 meses. Caramba. Ah, não, então eu quero aquele lote mesmo. Não, o preço é tanto, tá? E não tem conversa. É aquele preço e acabou. E vamos seguir em frente. Daqui 12 meses eu te entrego. Não quer? Beleza, ele vende pra outro. Tem algumas coisas que estão... A fila anda, né? A fila anda. A fila anda. E é difícil a gente explicar isso pro brasileiro, porque é um costume que eu nunca vi isso acontecer no Brasil, né? Acho que ninguém viu no Brasil isso acontecer. E aqui é normal pra gente. Nossa. E aí, esse episódio te inspirou a viajar para Orlando ou outros destinos? Então não se esqueça da nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel. Pode entrar em contato através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br ou mesmo através do podcast@passaporteorlando.com.br para você ter seu atendimento personalizado, que a Ju aqui vai montar a sua viagem conforme suas necessidades. Ou então, entre no nosso site, passaporteorlando.com.br e acesse nossas lojas virtuais para compras de ingresso, aluguel de carro, seguro de viagem e outras
outras coisas mais. Quem compra com a gente aparece sempre aqui nos episódios com agradecimento no momento Boa Viagem e, dependendo do volume, ganha alguns dos nossos brindes exclusivos, como bonés, capas de mala, entre outras coisas mais. Então, mais uma vez, quer viajar com o suporte aqui da gente do Passaporte Orlando? É só entrar em contato com a Via Mundo Travel. Agora a gente brincou, né? Casa zero, casa usada. A gente já brincou olhando em sites de imobiliárias e tal, vendendo só pra brincar, assim, de vamos escolher uma casa pra gente. A gente percebe a quantidade de casas que tem, que já vem toda mobiliadinha, prontinha, com cama. Assim, é normal a galera simplesmente vende com tudo dentro? Eu acho muito... Pra nós é até um pouco estranho isso, né? Acho que nos Estados Unidos talvez seja mais normal. Mas como é que é esse hábito, assim, da galera vender com... tudo que tá lá dentro fica junto com a casa. E isso costuma valorizar mais o imóvel quando é assim também? Então, vamos lá. Depende. Se a gente tá falando de casa de temporada, sim, ela é vendida com os móveis, com os travesseiros, eu brinco que até com a sujeira do antigo dono vai junto na casa. A casa vai completa, pronta para você usar. Porque a casa de temporada ela é um negócio, né? Ela é um business, então ela tem que estar completa para ser vendida. No residencial, não. Então o residencial, apesar da foto estar lá com toda a mobília, é porque a pessoa tá morando na casa. Sim. Então não tem como a gente tirar foto sem a mobília. Mas a pessoa vendeu, ela muda de lá e leva toda a mobília. E não, é muito raro a gente vender com toda a mobília, tá? É muito raro. Isso é um costume nosso de brasileiro, de vender porteira fechada, né? Então, às vezes a gente acaba pegando a exceção da regra e fazendo uma oferta. Ó, tô pagando 600 mil na casa, mas o meu cliente se interessa pela mobília. Vende a mobília também? Ah, eu vendo por mais 30 mil. Ah, então tá bom. Então ele te paga 30 mil. Aí acontece, mas é raro isso acontecer, viu? Não é muito normal, não. Ah, tá. Uma curiosidade que eu fiquei aqui. Vamos supor que a gente decide, eu quero comprar uma casa minha, não quero comprar em condomínio, não é investimento, é pra mim, é minha casa, mas assim, eu não vou morar efetivamente em Orlando, mas eu vou viajar todo ano, eu vou uma vez pra lá. Certo. Como se fosse uma casa na praia aqui, a gente comprou uma casa na praia. Eu tenho diversos clientes assim, isso. E aí, quando a pessoa decide falar assim, não, é uma casa minha que eu vou uma vez por ano, vou passar um mês lá e tudo mais, como que funciona a zeladoria, por exemplo? Tem algum serviço de alguém que cuida da casa quando a pessoa não tá lá? Esse tipo de coisa tá incluso ali no serviço do condomínio? É algo que a pessoa tem que comprar à parte? Como é que funciona isso? Quem que cuida do imóvel da pessoa quando ela não tá lá durante, 11 meses do ano? É aquela velha pergunta, legal, eu compro, mas o que eu faço agora, né? Então é assim. Exato. A gente tem uma modalidade de empresa aqui chamada Property Management, que é conhecida a tradução de administradora de imóveis, tá? Então a gente tem dois tipos. Tem a de Short Term Rental, que é a de locação de vacation, a locação de temporada, que é o que vai administrar o seu imóvel de temporada. Então ele vai cuidar, manutenção, licenças, impostos, manter o teu seguro em dia e vai alugar a tua casa, vai ocupar a tua casa, vai fazer o check-in, olhar para ver se a casa está em condição de receber o hóspede. Quando o hóspede vai embora, ver se ele não destruiu a casa. Então tem essas administradoras que administram o de short term, que é o de temporada. E tem as administradoras especializadas no imóvel que fica parado. Então eu tenho diversos clientes que têm imóveis em área residencial, como a sua casa de férias, e vem para cá 3, 4 vezes por ano, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica o tempo que precisar, e quando vai embora, ele simplesmente passa a chave, vai embora e deixa a gente cuidando. Então tem essas administradoras, elas cuidam, então elas mandam a faxineira lá limpar, pagam as contas, se precisa fazer alguma manutenção, fazem, vão lá recolher a correspondência, né, manda o piscineiro lá limpar a piscina, o jardineiro fazer a grama, o coqueiro tá precisando tirar as palmeiras, a gente manda. Então de 15 em 15 dias vai alguém na casa para verificar se está tudo bem, se está tudo certo, se não tem nenhum vazamento, se não tem nenhum problema. Até porque tem uma curiosidade, Felipe e Juliane. As casas aqui, todas elas têm ar-condicionado. Com certeza, pelo calor, né? E o ar-condicionado trabalha 24 horas por dia, porque a gente está num ambiente muito quente e muito úmido, e a nossa casa por dentro ela é feita de drywall, ou seja, gesso e papelão. Né? Gesso e papelão, se está muito úmido, ele embolora, né? Dá cupim, então a casa estraga. A gente já viu situações assim de 2 meses, o ar-condicionado quebrar
e parar de refrigerar a casa no alto do verão e a casa embolorar inteira. Caramba. Né? E custa uma fortuna para desembolorar a casa. Custa $30 mil para fazer isso, pra você ter uma ideia, né? Putz, cacetada. Então você tem que ter alguém lá olhando a tua casa. Não é igual no Brasil, baixa o disjuntor, fecha a água, tranca e vamos embora. Não, negativo. O ar-condicionado fica lá no termostato, liga, desliga, tal, e tem que ter alguém indo lá uma vez por mês trocar o filtro, né, e ver como é que estão essas condições, senão a casa ela apodrece aqui. Caramba. Curiosidades, né, que a gente não imagina, né? Nossa, nunca imaginei isso. Pois é, nossa, muito louco. Outra curiosidade, por ter ar-condicionado, a gente não abre as janelas nunca, porque o ar-condicionado fica ligado o ano inteiro, né? Mesmo no inverno, quando tá muito frio, ele vira aquecedor. Então a gente não abre as janelas. Por não abrir as janelas, a casa não suja. Verdade. Então, você não precisa ter uma faxineira todo dia em casa ou você passar um pano todo dia no chão da tua casa para tirar aquela fuligem, né, que tem, principalmente em São Paulo, né? Não, você passou um pano hoje, daqui 7 dias é que você vai precisar passar um outro pano, porque a casa não entra poeira por causa dos vidros fechados. Interessante. Curiosidade mesmo. Curiosidade. A gente não, às vezes não percebe nessas pequenas diferencinhas assim, né, que tem. Até porque uma faxineira aqui custa $250 por 3 horas, né? Então não dá pra ter mesmo, né? Ainda bem que não suja, né? Vixe. Ainda bem. Conserve assim. É verdade, é verdade. Welcome home. Pavone, uma última pergunta aqui pra gente começar a encerrar aqui nosso papo, e acho que é uma das que eu tenho mais curiosidade, porque quando se fala de brasileiro querendo mudar para os Estados Unidos, né, a gente começou falando obviamente de comprar uma casa, mas acho que você mesmo citou já no começo do papo aqui que um dos principais pontos é a questão de visto, né, como que você vai ficar legalmente vivendo nos Estados Unidos, né, a gente tem alguns amigos, colegas que já foram de várias formas morar nos Estados Unidos, alguns de formas mais lícitas, outros menos, né? Normal, faz parte. Normal, faz parte. Todo mundo tem que arriscar algumas coisas na vida de vez em quando. Mas a gente também tem colegas que foram, mas assim, investiram em business, em negócios, compraram uma franquia, alguma coisa, aí conseguiram lá um visto e tal. Isso. Existe alguma forma, através do mercado imobiliário, de você ter um visto como investidor? Excelente a tua pergunta, e eu vou mais longe, né? Eu recebo muito essa pergunta. Se eu comprar uma casa, me dá o green card ou me dá o direito de morar nos Estados Unidos? E a resposta é simples, é não, tá? Você comprar imóvel não te auxilia, não te ajuda a conseguir se legalizar ou ter um visto de residente aqui nos Estados Unidos. Se alguém te oferecer isso, você corre, porque é golpe. E tem, tá, alguns golpes desses por aí. Eita. O que existe é um visto chamado EB5, que você investe, por exemplo, num hotel, você compra uma cota, você é um investidor do hotel, que se eu não me engano hoje está perto de $900 mil, e aí esse dinheiro lá é um projeto, por exemplo, de um hotel de $300 milhões, você é um pequeno investidor dele, e aí esse hotel tem que cumprir uma série de regras, é homologado pela imigração, então esse é um hotel que passou pelo critério da imigração, a imigração fala, ok, eu vou liberar você em troca de visto para os seus investidores, né? E aí sim, esse projeto te dá o direito de você obter o green card através desse investimento. Então não é comprar qualquer imóvel, vou comprar $1 milhão de imóvel e recebo o meu green card. Não, você tem que investir $900 mil, se eu não me engano esse é o valor, num projeto específico que a gente chama de centro regional, né, que é o que homologa esses projetos junto à imigração, tá? Então, respondendo a tua pergunta, comprando imóvel não, mas você falou de business. Então o brasileiro, né, tem boa parte da nossa população consegue ter uma segunda cidadania, como a italiana, espanhola, alemã, a portuguesa agora também está valendo, né, entrou dentro desse tratado esse ano, né, e entre outras nacionalidades, que uma vez que você tem esse segundo passaporte e essa cidadania tem um convênio com os Estados Unidos, você aplica para um visto chamado E2, tá? Que é um visto onde você vai
constituir uma empresa. E aí tem uma série de regulamentos ali, que aí um advogado que vai poder explicar direitinho, mas eu estou falando para vocês baseado no que a gente vê com os nossos clientes, tá? Que você monta essa empresa pode ser um investimento entre 50 a 150 mil dólares, e aí dá o direito de você morar aqui enquanto esse negócio está rodando. Parece que o visto fica entre 3 a 5 anos a validade dele, você tem que ir renovando ele desse tempo em tempo, né? Então tem muito brasileiro que migra e migrou para cá dessa maneira. Mas esse visto não te leva ao green card tão fácil, tem um outro processo para levar até o green card. Mas é o que normalmente o pessoal faz. Ah, legal. Realmente, a minha curiosidade era nesse molde que você falou, né? Porque eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu ouvi falar, dá pra você comprar um imóvel e aí você ganha o visto. Me pareceu falcatrua. E era. E era, realmente, você me confirmou. Corre. O que tem de golpe hoje na internet, né? Você tá na internet, você sabe muito bem disso, né? Ela não tem filtro. Exato. Né? Eu sou um dos primeiros aqui em Orlando e eu não corro atrás de seguidor, né? Eu quero vender casa, eu não tô querendo só seguidor, né? Então a gente segue uma postura, uma política, não fala besteira, não vende facilidade, não vende sonho e tal. E a gente vê um monte de gente aí na internet vendendo um monte de besteira, desde investimento. Eu comecei a investir nos Estados Unidos sem dinheiro nenhum e hoje eu tenho 50 casas em tal lugar. Mentira! Compre comigo terreno com $50 e venda por $500. Não, realmente é verdade. Você vai comprar por 50, mas não vai conseguir vender. Então, assim, tem um monte de histórias mal contadas na internet. E uma dessas é essa daí. Sempre. Que você investindo em imóvel pode te dar o green card e a conversa não é tão simples assim. Uma pessoa que não tenha tentado um visto de trabalho, de nada, uma pessoa tipo a gente, assim, que tem visto de turista normal. As regras de comprar uma casa seriam as mesmas? Sim. Ou para, por exemplo, conseguir financiamento, eu preciso ter algum visto especial? Não. Tudo isso que a gente conversou hoje aqui no podcast de vocês, basta ter o visto de turista. É um negócio feito para quem é turista mesmo, tá? Não precisa ter nenhum outro visto diferente daquele que você tem, daquele que todo mundo que vem para cá abraçar o Mickey e tirar foto com o Pato Donald precisa ter. Certo. Isso é uma dúvida interessante, porque hoje a gente tem um grande número de brasileiros que estão aplicando um outro visto chamado EB2NIW, se eu não me engano é o nome dele. É um visto que para pessoas que se destacaram na sua carreira e já te leva ao green card direto. Então muita gente tem aplicado esse visto e em 2 anos recebe o seu green card e muda para cá. Então muita gente chega aqui já sabendo o que vai fazer, muita gente chega aqui que não faz a mínima ideia do que vai fazer da vida, mas não é esse o nosso ponto hoje. E aí ele imagina que por ele ter o green card, eu recebi meu green card, Pavone, já posso comprar minha casa como americano, dando menos entrada, pagando menos juros? E a resposta é simples, não. Porque não é só você ter o green card, né, o teu visto de trabalho ou o teu work permit, né, que já te permite trabalhar, que vai te dar o direito de comprar como americano. Você tem que ter, além disso, você tem que ter emprego aqui, ser empresário, ter um emprego por 2 anos, declarar imposto de renda, que tenha renda comprovada, que suporte o pagamento da parcela, aí sim a gente consegue vender uma casa como americano. Então, esses brasileiros que estão chegando com o green card agora, eles compram a casa como estrangeiro, mesmo já tendo o green card, pagam lá 25% de entrada, os juros um pouquinho mais altos, mudam para cá, porque aí 3 anos é o tempo que demora para você começar a fazer tua vida financeira aqui, né? Organizar os teus impostos, para daqui 3 anos fazer o quê? O refinanciamento da casa como americano. Aí baixa os juros, baixa a entrada, você pode fazer o cash out, que é tirar um pouco de dinheiro que você pôs de entrada. Então também é uma modalidade que a gente faz bastante aqui para ajudar esse pessoal que está migrando para cá e ainda não é nem americano e também já não é mais estrangeiro, né? Tá no limbo. A gente consegue fazer isso. Tá no limbo aí no meio dos dois caminhos aí. A gente consegue fazer isso. E a portabilidade do financiamento aqui é muito fácil, né? A gente refinancia a casa com muita facilidade aqui. Uma vez que você tem visto de trabalho, work permit ou green card,
tem trabalho, tem renda, tem imposto de renda, aí a facilidade é grande para você financiar e refinanciar a casa. A gente aqui consegue, por isso que o americano compra 3, 4, 5 casas. A gente não tem aposentadoria aqui, né? Então, ou você tem uma aposentadoria privada, ou você investe durante sua vida em imóveis, para quando você se aposentar, tiver lá nos seus 70, 60 e poucos anos, você tem lá 2, 3 imóveis que estão pagos, que o aluguel vai te ajudar a sobreviver. Uhum. Welcome home. Ufa, legal, hein, João? Olha, que bela aula que a gente teve aqui, hein? Aula. Legal, pô, fico feliz aí. Que papo legal. Eu fico... O meu sonho de morar nos Estados Unidos não é nem pra morar perto de Orlando. Que eu queria ter aquela garagem de americano, com aquela bancada cheia de ferramenta, mas lotada de Sonho, ferramenta, pra eu ficar fabricando coisa em madeira. Meu sonho é ter uma garagem cheia de ferramenta. Carro nunca entra naquelas garagens. né? Não, É pra só quê? Deixa do ferramenta. lado de fora. Eu queria ter aquelas garagens de americano cheias de ferramenta. Justo. Olha, quando vocês estiverem por aqui, vocês, por favor, me liguem. Eu vou fazer questão de trazer vocês na minha casa. E aí eu vou mostrar essa garagem e eu vou te contar algumas histórias interessantes, porque aqui tudo é muito acessível, né? Produto aqui é barato. Sim. Então, um dia eu tava precisando comprar uma bomba de encher pneu de bicicleta pro meu filho, né? E fui numa loja aqui que chama Harbor Freight, que vende ferramenta com custo mais barato. Eles importam com a marca dele, é um produto bom, né? E aí eu cheguei lá, a bombinha custava $19, né? A que eu ia buscar. Só que na hora que eu cheguei, me deram um panfletinho falando: hoje nós temos uma promoção, os compressores de ar estão todos com 50% de desconto. E para você que está fazendo a sua primeira compra, tem mais 10% de desconto. Aí, beleza. Resumindo a história, eu saí com um compressor lá de 125 PSI, né? É quase um compressor de um posto de gasolina. É, exatamente. Que de $150 eu paguei 60. Eu fui comprar um negócio de 19 e saí com um negócio de 60, que era 120, né? E isso não foi só com isso, aí eu tenho outras inúmeras histórias. Então você acaba comprando esse monte de tranqueira e estocando na garagem. Por isso que a gente faz o garage sale aqui, que é uma maneira da gente desovar as tranqueiras que a gente não usa mais. É o sonho. É sonho. parte do sonho americano é ter a garagem cheia de tranqueira. Exatamente, America. A gente a gente vai em Black Friday, nossa, é enlouquecedor. É realmente o consumo aí é uma coisa fora do nosso padrão aqui, então a gente fica meio enlouquecido. Exato. Você sabe o que eu faço na Black Friday? Outra curiosidade. Muita gente compra na Black Friday da emoção e depois se arrepende e devolve, porque aqui você devolve qualquer coisa sem explicar o porquê, né? Sim. Já fizemos isso também muitas vezes. É a época de trocar de televisão, a época de trocar de computador, a época de trocar de eletrônico. Então você vai na Best Buy 3, 4, 5 dias, ou vai todo dia, assim, depois assim, de uma semana do Black Friday, que o povo devolve de coisa e você paga mais barato ainda do que o da Black Friday. Olha. Beleza. Então é a época que eu gosto de trocar de televisão, de trocar de computador, porque eu consigo pegar, o cara comprou, levou pra casa, não gostei, eu me arrependi, ele devolve e nem usou aquele negócio. Então era 1.000, pagou 800, tá lá pra vender por 600. Então assim, fica a dica pra você que gosta de Black Friday. Muito boa. Excelente, excelente. Mas é isso daí, gente, o papo foi ótimo, eu vou deixar vocês falar, porque senão vocês me deixarem falando aqui, a gente vai pra 5 horas de podcast, viu? Não, quem sabe a gente traz aqui você de volta num outro episódio aqui pra gente continuar esse papo e de a repente gente aprofundar abre pra mais. dúvidas. Exatamente. É um prazer. Mas assim, Pavone, eu só queria te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi incrivelmente elucidativo. Aprendemos demais, assim, matei curiosidades que eu não imaginava que eu ia conseguir matar tão fácil assim, mas, cara, só posso te agradecer por ter vindo aqui e trazer toda essa sua expertise, seu conhecimento nessa área aqui. Cara, deixa aberto aí o espaço pra você indicar aí seus contatos, pra quem de repente estiver procurando alguma coisa, quiser já te acionar aí pra começar uma conversa, fica à vontade aí, o espaço aberto é seu. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Juliane, aí pela oportunidade de trazer um pouquinho do nosso conhecimento
agradecimento aí para os seguidores, né, de vocês. É sempre bom a gente conversar com gente bacana, trazer um pouco, né, de informação diferente. É o meu trabalho aqui em Orlando, é ser corretor, mas na verdade é levar um conteúdo aí para o brasileiro e explicar que dá, né? Dá para ele vir para cá, dá para ele comprar, dá para ele investir, dá para ele migrar, dá para ele vencer na vida aqui. E a gente tem diversas histórias aí mostrando isso daí, que com muito trabalho e dedicação as coisas aqui acontecem. Esse país ainda é a terra da oportunidade. Se vocês realmente levanta cedo, faz o que tem que fazer, a coisa acontece e graças a Deus a gente vê muitos exemplos disso. Bom, os meus contatos é simples. Qualquer Pavone corretor, Pavone, P-A-V-O-N-E, que é meu sobrenome, corretor. Então no Instagram, @Pavone Corretor, YouTube Pavone Corretor, Facebook Pavone Corretor. Nas mídias sociais vocês me acham e podem entrar em contato comigo por lá. Tem o meu site também, que é pavonecorretor.com.br. Lá dá para entender um pouquinho mais o meu trabalho, entender um pouquinho mais dos imóveis. Através do meu site consegue ter acesso a todos os imóveis, né? E hoje eu represento a Florida Connection, que é o meu escritório aqui, né? A minha imobiliária. Nós já estamos há 13 anos aqui em Orlando e uma equipe aí de 60 corretores voltados a atender o público brasileiro que estão lá trabalhando comigo. Então realmente um mercado muito grande e a gente trabalha aí com um certo comprometimento de realmente fazer com que o brasileiro realize um sonho e não cumpra um pesadelo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe vocês e sucesso aí no programa de vocês. E quando estiver em Orlando, eu faço questão de trazer vocês aqui em casa pra gente tomar uma Coca Zero com gelo. Boa, obrigadão. E o seu, Muito gelo. e o seu podcast, qualquer agregador, como é que o pessoal te acha no podcast? Então, eu tô no Spotify, como Pavone Corretor também, e no YouTube como Pavone Corretor. Segunda-feira sim, segunda-feira não, tem lá ao vivo, eu transmito ao vivo, tem lá o podcast, o PavoneCast, né? Mas está dentro do meu canal do YouTube /Pavone Corretor. Acho que nós já estamos no episódio 42, 43. Um dia eu chego no 213, viu? Mas tô começando agora, só tem um ano de podcast. É isso aí. Vai lá que você chega lá. Não, fechado. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês estão convidados também. Já deixo aqui a participar do nosso podcast, contar um pouquinho da história, da paixão de vocês com Orlando. Excelente. Bom, brigadão, Pavone. E para você que ouve a gente, tá acompanhando a gente aqui, espero que tenha gostado desse papo um pouquinho diferente para alimentar esse sonho, né? Para quem de repente sonha em um dia morar lá pertinho de Orlando. Acho que é um bom começo para esse episódio aqui, né, Ju? Nossos ouvintes, eu acho que todos já pensaram nisso, Todos já pensaram né? nisso. Então... Acho que não tem um que nunca pensou, nunca contemplou essa oportunidade. Então a gente Dá vontade, dá água na boca. Pra caramba. Já deu água na boca. Ainda mais com a garagem cheia de ferramenta do Pavone. Eu vou comprar um monte de coisa que tá sobrando lá na garagem dele. No yard sale do Pavone. E agora já sabemos comprar na Black Friday, Exatamente. melhor ainda. Então é isso, Boa. pessoal. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Um grande abraço e é isso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal! Tchau. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos do Apoia-se e estão com sua assinatura ativa e recebem aqui ao final de todos os episódios o nosso agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Começando aqui então pelo grupo Busch Gardens com o Daniel Gropo e a Mariana Amaral, do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Alexander Vasconcelos Blanco, Aline Cavalcante, Aline Borniold, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, Ana Reis, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Macedo, Cláudia Rego, Cristiano Silva, Daniele Marques Lourenço, Danilo Queiroz, Fausto Mastrella, Felipe Aluoto, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Gustavo Souza, Hildebrando Cortonese, Isabela Tebaldi, Jansen Araújo, Joatan de Souza, Jobson Souza, José Medeiros, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lara Santana, Leonardo Assis, Leonardo Saraiva Pontes, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luciana Paglia, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Neila Oliveira, Newton Ideu Nakamura, Pamela Roriz, Patrícia Kossug, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Renato Henrique da Silva, Ricardo Coiti Ishida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal,
Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Silva, Vanessa Krolikowski, Vitória Souza Painhussat e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Daniel Story, Daniele Silveira, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenzen, Nanda Caminha de Moraes, Felipe Schwenk, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliana Isidoro, Leonardo Lopes Franco, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Priscila Maria Milhomem, Rafael Cidrini, Raquel Lamas Cardoso, Sofia Farjado, Thaís Del Papa, Tiago Aquino, Victor Belisário Couto e Wilton Queiroz Guimarães. Do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Daniel Gideão da Silva, Felipe Alves dos Santos, Flávia Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Michele de Almeida Machado, Pedro Romero e Viviane Alves Bernardo. A todos vocês, o nosso grande abraço, nosso muitíssimo obrigado por continuar acreditando aqui no nosso projeto e permitindo que o Passaporte Orlando siga firme e forte com todo o seu apoio. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.